Estou muito feliz porque é o primeiro evento, assim, propriamente dito, né, sobre a questão LGBT. Né? A gente sempre discutiu diversidade aqui, em questão racial e de gênero, mas LGBT é a primeira vez. Então, antes de passar a fala para o Moisés, eu quero contar uma coisa. A gente fez convite para as mulheres lésbicas petroleiras para comporem, né, a nossa roda de conversa. Infelizmente, elas não puderam vir. Né? Não quiseram, não puderam, cada um tem seus motivos, cada um tem suas razões. O que eu tenho a dizer sobre isso, assumir-se LGBT no ambiente de trabalho é extremamente opressor para mim, para todos os homossexuais, os gays. Imagina para uma mulher lésbica. Por que eu estou dizendo isso? A Petrobras é majoritariamente masculina. A força de trabalho hoje é o quê? 83% masculina e majoritariamente branca. Então, a mulher já sofre em si uma opressão de gênero. Imagine a opressão da sexualidade aliada à questão do gênero. Então, assim, toda a solidariedade aos companheiros que preferiram não vir ou não puderam vir. Vão haver outros eventos como esse, espero, né? Inclusive no Dia da Visibilidade Lésbica, que é 29 de agosto. Isso. E 29 de agosto é o Dia da Visibilidade Lésbica. E aí é importante a gente abrir para outros setores, né? Setores aliados do petróleo. Eu acho, até conversando com o Charles semana passada, que a Petrobras divulgou não só a iluminação, mas vários depoimentos de colegas. Eu acho que assim, pode parecer ações pequenas, mas são ações significativas para a gente. É importante a gente entender que a gente é representado. É claro que as pessoas, concordo com o que a colega disse, elas têm também o direito de viverem dentro dos armários. Por uma questão de sobrevivência, uma questão de carreira, a gente sabe que isso ocorre, mas quando eu vejo essas ações, eu penso que a gente não pode atacar. A gente tem que acolher e a gente tem que entender que isso é um movimento importante. O sindicato abrir esse espaço, eu já vi em outro encontro aqui, não só o encontro de mulheres, que ela já organizou aqui, que é fantástico, mas assim, o sindicato, ele representa todas as formas de trabalho, todos esses sujeitos. Então, a representação da raça, né, do negro, da mulher, dos homossexuais, todos nós somos trabalhadores, somos como todo mundo. Então, assim, esse olhar sensível deve ser dado. Pode começar. Eu pedi o início da fala, porque a minha fala é um pouco mais geral em relação à produção literária de pessoas queers e não queers, né? Mas com temática LGBT. Melhorou. Literatura queer e seus desdobramentos LGBT. Mais para frente vocês vão saber o que é queer, para quem não sabe. Todo conhecimento, para que serve a literatura? Né? Então, todo conhecimento é necessário para a formação humana. Quando tomamos conhecimento de qualquer assunto, que seja através de um livro, palestra, jornal, estamos aprendendo algo sobre o mundo que vivemos e o nosso contexto sociocultural. Isso que nós estamos falando aqui, uma roda de conversa, é também uma forma de aprendizado, né? Nesse espaço aqui. Através da literatura, conhecemos lugares, autores e aprendemos a cultura de um povo, seus valores e suas memórias. Então, quando nós destacamos que produção literária gay, queer é feita no LGBT, é feita no Brasil, também nós estamos trazendo luz a esses companheiros e companheiras que, de alguma maneira, contribuíram para a formação do povo. Então, neste momento, iremos falar um pouquinho, é só um pequeno recorte, são 6 slides, do que já foi produzido no Brasil de literatura queer. Para quem não sabe, o termo queer significa, de modo muito simplista, tá, gente? Eu aconselho, quem quer saber o que é teoria queer, ler Judith Butler. Ponto. Judith Butler vai, num livro, falar o que é teoria queer. Mas, no modo geral, e eu que fiz essa adaptação, é sobretudo aquilo que escapa às nossas formulações habituais que conceituam o que é um comportamento gay, lésbico ou trans. O queer pode ser entendido como alguém que transita entre os gêneros
sem amarras heteronormativas. Então, assim, talvez por uma representação mais geral, a gente trazer a imagem do Pablo Vittar, da Pablo Vittar. Né? Porque ela transita entre gêneros, embora ela não se afirma hoje como uma transexual, e sim uma drag queen, né? Que é uma categoria assim, artística, né? E não da LGBT, que é a Pablo Vittar. Falamos a Pablo Vittar porque ela se afirma como, né, quando ela está travestida de mulher. O que a literatura queer preserva? Então, a literatura queer é aquela que traz personagens LGBT+, ou ainda que tem como autoria alguém que se autodefine como pertencente a este coletivo. No meu caso, eu sou um autor queer, porque eu produzo uma literatura queer do Pajubá, e sou desse lugar de fala, vamos poder dizer assim. Os principais autores assumidos de literatura LGBT no Brasil, não se espantem, tá? Assumidos. Caio Fernando Abreu, Hilda Hilst, Simone Teodoro. Aqui nós temos um livro, quer dizer, aqui, ó, saiu a antologia de poesia gay brasileira, tem vários autores de literatura gay. Mas é interessante quando você, por exemplo, Mário de Andrade, todo mundo sabe que Mário de Andrade era gay, mas ele, na sua vida, não se apresentou publicamente, né, como pessoa gay, entendeu? Mas, claro, nós sabemos a trajetória de Mário de Andrade. Mas como autores assumidos, nós temos esse nome aí, Simone Teodoro, recentemente, que foi premiada aí, um dos grandes nomes da literatura lésbica. Mas atenção, nem todos os autores que escrevem obras de literatura queer são pertencentes a esse coletivo, que eu acabei de dizer, não sei porque eu estou repetindo, passo o slide, Mário de Andrade. Então, aí estão eles. Eu trouxe alguns livros, né, O Ovo Apunhalado, de Caio Fernando Abreu, vale a pena ler, Bufólicas, de Hilda Hilst, li de poema fantástico. Aliás, Hilda, eu aconselho a comprar a antologia dela. É fantástico. Poemas de Amor para Machos, de Rui Mascarenhas. Raimundo Curupira, o Caipora, de Glauco Matoso. Dedos Não Brocham, de Alessandra Safra. E Movimento em Falso, Simone Teodoro. Esse livro aqui traz muitos outros que vale a pena. Não estou fazendo propaganda não, mas o trabalho de Amanda Machado e Marina Moura merece o nosso olhar sensível em relação a esse compilado, né? Tem o prefácio do João Willis. Você vai falar dos seus livros, né, Moisés? Vou, mas... Lugar de fala e classificação. Segundo João Willis, mestre em letras pela UFBA, não existe uma poesia gay. Então veja bem, não existe literatura gay. Porque a literatura é uma produção humana e ela é igual a todo mundo. Por que nós falamos de uma literatura feminina? Por que nós falamos de uma literatura negra? Por que nós falamos de uma literatura gay? Porque nós queremos valorizar esse lugar de fala. Nós queremos valorizar esses sujeitos. E aí tem, sim, uma posição afirmativa, política, né, de valorização desses sujeitos. Mas vamos lá. Existe a poesia, e essa não tem orientação sexual, ou pode ter todas. Porém, toda literatura é marcada pela experiência de quem a produz. É óbvio que a poesia de autores homossexuais está também marcada pela experiência de vida ensejada por sua orientação sexual. Mas isto não a configura como uma poesia gay ou de gay. Tanto que, como já dito, nem todos os autores que escrevem sobre personagens queer são homossexuais. Por que eu estou dizendo isso? Porque pode parecer uma literatura menor, né? E calhar em ter estigmas, porque Moisés produz só literatura do Pajubá, queer. Eu não entendo essa onda, que cigarro que ele fuma, entendeu? Mas é por aí. Então, assim, não, a gente não pode criar um demérito da produção literária gay como se fosse algo menor. Eu não sei, quer dizer, eu fiz letras no início da década de 2000 e eu lembro que já na academia, no UFMG, não se falava poetisa.
Fala poeta até letrado. Por quê? Porque está no mesmo campo semântico de autoridade de produção da poesia. Entendeu? Não que não se usa falar poetisa Cecília Meirelles ou coisa do tipo, mas tem essa equiparação de mesmo valor, né? Valor dado. Pode passar. Não, peraí, eu acho que pulei um trechinho. Então, chamar a literatura queer como aquela produzida por autores que têm interesse pelo tema demonstra que estes mesmos autores não ignoraram os modos de vida da comunidade LGBT. Então, a gente não pode descartar a importância de heterossexuais que escreveram, né, personagens, escreveram histórias, contemplando a literatura gay. Um bom exemplo, um livro clássico que cai no vestibular, é O Bom Crioulo, né? Então, o prefácio, o livro Poesia Gay Brasileira, da antologia dessas autoras. Vivemos o embate entre a velha ordem social, com seus preconceitos, hierarquias e opressões, defendida por conservadores e reacionários, e a nova ordem que nasce da ampliação dos conhecimentos, do repertório cultural, da mobilidade social, da paulatina inclusão de outros atores sociais e temas da esfera pública e da superação de velhas injustiças. E a literatura pode contribuir para a chegada do novo, mesmo que recorramos à expressão literária que foi feita no passado. O que eu falo? Eu sou da educação. Eu falo sempre para os professores isso. Mesmo que o livro didático de português da sexta série não contemple um autor LGBT ou um conto que seja, que traga uma temática LGBT, é importante que o professor traga um conto para mostrar da existência desses sujeitos, para mostrar, alguém falou aí da família homoparental, da existência dessas famílias, dessas pessoas. Então é importante que não se ignore a produção que existe, que é vasta, mas que muitas vezes é negligenciada na aprovação do MEC, dos livros didáticos, por conta da bancada evangélica, como a gente sabe, e uma série de coisas que já aconteceram no passado. Pode passar. Então, o que a literatura nos revela? Quando você toma conhecimento de um personagem gay, como a Pola Negre, de Nelson Rodrigues, em seu texto Perdoa por Me Traíres, quando você toma conhecimento da personagem Márgara, de Carlos Drummond de Andrade, em seu clássico poema Mulher Vestida de Homem, quando você toma conhecimento da personagem Simonine Saia Cortada, de Moisés Guimarães, Semoá, em seu poema Neca Delirante, nos revela a pluralidade de modos de representação humana, ou seja, a existência dessas pessoas, de que suas vidas também importam. Então, é importante, mas Nelson Rodrigues, poxa, maior machista, reacionário, mas ele, gente, em várias peças teatrais, trouxe pessoas do cabaré, né, as putas, as prostitutas, as travestis. Então é inegável a importância, seja no palco ou na literatura, de uma pessoa como Nelson Rodrigues. Eu queria, aproveitando aqui, porque Carlos Drummond de Andrade, por um acaso, eu li esse poema, que para mim é um clássico do Carlos, da Sapatão, não está na antologia. Dizem que à noite Márgara passeia vestida de homem da cabeça aos pés. Vai de terno preto, de chapéu de lebre na cabeça enterrado. Assume o diverso que nela esconde. Ser poderoso compensa a fragilidade de Márgara na cama. Márgara vai em busca de quê? De quem? De ninguém, de nada. Senão de si mesma, farta de ser mulher. A roupa veste-lhe outra existência por algumas horas. Em seu terno preto, foge das lâmpadas denunciadoras, foge das persianas abertas. A tudo foge, Márgara, homem, só quando noite. Calças compridas, cigarro aceso, Márgara fuma vestida de homem. Corta a procissão sozinha, as ruas que jamais viram mulher assim. Nem eu vejo que estou dormindo. Sei que me contam. Não viu ninguém? Casimira negra, negras botinas, talvez bengala, talvez revólver. Essa noite já decidi.
Levanto o saio solerte, surpreendo Margra. Olho bem para ela e não exclamo reprovando. A clandestina veste inconcebível. Sou seu amigo, sem desejo. Amigo, amigo puro. Desiste compreender sem perguntar. Não precisa contar-me o que não conte a seu marido nem a seu amante. A esquiva Margra sou, e aqui ele coloca, muito interessante no poema, ele coloca entre parênteses o Margra, olha que interessante, né? O esquiva Margra sorri e de mãos dadas vamos, menino homem, mulher homem, de noite pelas ruas passeando o desgosto do mundo mal formado. Eu vou pedir para concluir, porque para a gente dar espaço para os outros colegas. Estabelecendo a intersecção, né, com o mundo do trabalho, em um levantamento feito pela Center for Timeless Innovation, que ouviu mais de 12 mil profissionais de países como China e por aí vai, África do Sul, 61% dos funcionários LGBT brasileiros disseram esconder sua sexualidade para colegas gestores das empresas em que trabalham. Diferente de colegas heterossexuais que cotidianamente expõem sua orientação sexual, seja em um bate-papo informal ou colocando a foto da esposa ou esposa sobre a mesa, identificar-se abertamente como homossexual é uma decisão que pode trazer consequências negativas para a comunidade LGBT. Passa. Então, concluindo, as trajetórias de pessoas LGBT no mundo do trabalho são múltiplas e bastante diferenciadas. O colega aqui comentou sobre essa questão, até editorial, você vê um livro, né, Debré? Esse livro aqui, para vocês saberem, ele só teve a capa dele publicada na Livraria Cultura, na Travessa, na FENAC, em São Paulo, quando eu tive que mudar a capa, porque era um falo em riste no tom vermelho. Então eles acharam escandalosamente obsceno. E com eu tenho um e-mail assim. E aí, o que? Mas não adiantou, aqui atrás tem a piroca voando. Mas aí, tirei minha foto e coloquei a piroca voando. Mas qual o problema dessa representação do falo, tá entendendo? Num mundo tão falocentrista, quer dizer, eu posso expor o peito da mulher, eu posso expor a bunda ou qualquer outra parte da mulher, quer dizer, a mulher é erotizada, quando o homem ou parte do homem é violentamente. E aí, o que acontece? A editora teve uma sacada fantástica. Como a gente tinha feito vários livros com a capa vermelha, com a piroca, a gente fez a tal da camisinha, que é uma capa, não é nesse caso, que é essa capa branca, em cima da capa. Aí essa pessoa tira, meu Deus, você está lendo isso, meu? Mas foi uma estratégia inteligente da edição. Mas o que a gente vê é aquilo que o Debré, né, Debré, eu tive em Paris, Debré comentou uma coisa muito interessante. Quando a gente pensa assim, os grandes nomes de filósofos franceses e tal, poxa, Paris, Liberté, Igualité e tal, mas a primeira coisa que o Debré me falou, mas por uma questão de segurança em determinados lugares, andando em Paris, ele falou assim, apanhe seu cabelo. Mas é por amorosidade. Porque existem sim lugares como existem em São Paulo, neofascista, que atacam realmente as pessoas skinheads, mas que atacam simplesmente por conta de ser, né? Que triste, né? Mas que bom, né? Como a colega disse assim, que bom que depois dos 40, que ainda que seja tardio, a pessoa pode dizer assim, eu sou sapatão, eu sou gay, quer dizer, como é bom viver isso, como é bom você ver a Laerte se posicionar a partir de 60 anos como uma pessoa trans. Eu acho lindo isso. Inclusive quando ela diz que sempre fui apaixonada pela minha esposa, sempre amei e respeitei. Isso é lindo, porque a gente é plural e a gente tem que respeitar todas as formas de amar. Eu acho que eu concluí, né? Tá bom, obrigado. Eu venho para cá com muito entusiasmo, muito esperançoso, porque eu acho que a gente pode, a partir desse evento, construir muitas coisas, inclusive uma agenda que tem sido negligenciada, uma agenda política que tem sido deixada de lado.
e às vezes deixada de lado até mesmo dentro dos movimentos organizados, que por vezes enxergam as questões LGBTs como sendo pautas que geram dissidências internas do movimento, mas o que eu acredito é que não, na verdade as pautas políticas LGBTs, elas são em sua essência pautas por liberdade, pautas por igualdade. E mais, são pautas que, se os movimentos não assumirem verdadeiramente, podem ser facilmente cooptadas pelos mecanismos de mercado. Então, é muito importante a gente marcar espaços de resistência como o espaço dentro do sindicato. Agora, como eu falei antes, nós herdamos muito silêncio. Nós herdamos muita coisa que não foi dita. Quando nós estávamos aqui antes das apresentações começarem, nós comentávamos que chamamos vários colegas de companhia que em suas redes sociais estão lá com seus parceiros, colocam bandeira do arco-íris, que nos espaços virtuais em que eles podem talvez restringir, controlar o público para o qual eles estão se dirigindo, que nesses espaços eles não têm receios em se assumirem. Mas, por outro lado, receiam estar em espaços como esses aqui. E eu acho que esse é o nosso grande desafio, é sair de nossas trincheiras virtuais e construir redes nas quais a gente possa tocar, redes de pessoas reais, de ações concretas. E aí, quando eu falo da minha experiência com relação à militância, eu tenho que fazer um recorte, que é o da minha vinda para o Rio de Janeiro. Em 2014, eu vim no primeiro Mobiliza que a Petrobras fez. Eu trabalhava na regional Bacia de Campos, e se erguer numa cidade pequena pode ser uma coisa muito chata, então eu pensei, até mesmo para buscar melhores condições, um espaço melhor de trabalho, em vir trabalhar nas gerências aqui da sede, onde eu estou desde 2014, mas nesse período, alguns meses depois de chegar no Rio, eu recebi um convite para participar de um coletivo que promove, ainda hoje, aulas preparatórias para o Enem e diversos projetos educacionais para as pessoas trans, que é um projeto chamado Prepara Enem. E foi nesse momento em que eu comecei a ter maior relação com a militância no início do ano de 2015. E nesse projeto eu vivenciei e pude aprender muita coisa. Eu percebi que uma das primeiras coisas que você perde quando você sofre algum preconceito é a rede de sociabilidades. É um conjunto de pessoas com as quais você possa dizer, eu posso contar com essas pessoas. É a primeira coisa que você perde. E quando você sofre isso dentro do ambiente de trabalho, você, às vezes, não vou nem dizer que você perde, às vezes você nunca teve isso dentro do ambiente de trabalho. E no mundo onde, embora... eu tenho muita bronca desse discurso meritocracia, porque na verdade ele é usado para sistematicamente esconder jogos de poder que ocorrem dentro da vida corporativa, né? Mas dentro da vida corporativa, em qualquer lugar, é comum que o crescimento dentro do espaço de trabalho se dê com base nas relações pessoais que a gente constrói, com base nas relações de amizade, aonde você sabe, você passa a saber aonde surgem as melhores oportunidades dentro da empresa, os colegas com quem você troca informações sobre o seu trabalho, sobre que direção é melhor para você conduzir o seu trabalho, a sua carreira, e tudo isso, essa construção de uma rede, ela é algo que passa necessariamente pela troca de determinadas moedas simbólicas. É compartilhar o que passa pela sua vida, é falar onde você passou o final de semana, é compartilhar suas vivências, é ter espaços nos quais você possa compartilhar suas vivências com pessoas que têm vivências parecidas com as suas. E uma coisa me marcou muito, porque quando eu comecei no Prepara, pode até passar o slide, uma das nossas alunas,
ela estava com a gente num bar e ela falou, era uma mulher trans, ela estava na prostituição e ela dizia, olha, antes de eu estar nesse grupo, eu não tinha amigos para me chamarem para tomar uma cerveja no bar. Antes de estar nesse grupo, eu não tinha quem passasse por mim na rua e me cumprimentasse e me desse um abraço. E ela falou, isso para mim hoje, na minha vida, isso é uma coisa muito nova, poder estar fazendo isso. E aí, né, eu comecei a participar de outros grupos, inclusive um com o Márcio, né, que está ali, que a gente começou a promover outras atividades que tinham em mira essa ideia central, produzir espaços de sociabilidade, produzir espaços onde as pessoas possam se empoderar. A noção de empoderamento não é uma coisa que você vai fazer um coaching e ele vai te ensinar a sair empoderado lá, apesar de que tem gente que vende isso, né? Tem gente que vende essa ideia. O empoderamento, ele é necessariamente uma relação que você tem com a coletividade. O empoderamento, ele pressupõe que você tem espaços em que você possa ser reconhecido, em que você seja acolhido, respeitado, e isso, diga-se, vai muito além do discurso de ser tolerado. Porque muitas vezes quando se fala em minorias, as pessoas falam, a gente tem que ser tolerante com a diferença. Não, gente, tolerância é muito pouco. Tolerar, a gente tolera até o cachorro de rua que está ali quietinho enquanto não late. O que a gente quer é respeito, o que a gente quer é dignidade para as pessoas. E aí, eu tinha colocado aqui nas minhas anotações aqui uma distinção que antes de continuar eu acho importante de ser feita quanto a essa coisa da militância. Porque quando a gente pensa em militância, a gente tradicionalmente pensa nos espaços institucionais, como por exemplo esse aqui agora, que é um espaço do sindicato. Qual é, em essência, a atividade do sindicato? É de verbalizar demandas e tratar dessas demandas junto a instituições, junto a governo, ou seja, é uma forma de militância que tem esses caminhos mais tradicionais, que é quase um mecanismo de relacionamento institucional. Mas existe militância também quando a gente parte para a ação direta. Existe militância quando você participa de coletivos que, às vezes, sem se dizer políticos, sem assumir expressamente o discurso de militância, eles constroem espaços que propiciam às pessoas, entre outras coisas, o empoderamento. O Márcio também está aí comigo, a gente participava de um coletivo que promovia atividades desportivas. A gente levou 70 LGBTs para fazer trilha no Morro da Urca. Tinham várias pessoas trans e no meio do caminho, subindo no Morro da Urca, aconteceu uma coisa engraçada, porque tinha aquele público usual, aí vira uma mulher e fala, uma travesti, aí daqui a pouco vem mais 10. Entendeu? E por outro lado, aquelas pessoas, elas estavam se sentindo muito à vontade, porque como elas estavam em grupo, elas sabiam que ali elas não iriam ser ofendidas, elas estavam dentro, ou seja, o fato de estarem em grupo fazia com que elas estivessem, por estarem em coletividade, elas se sentiam protegidas. Uma rede que diz respeito a pequenos empreendedores LGBTs também, porque o empoderamento ele também passa pela necessidade, pelo universo do trabalho. Pode passar? E o que eu mais tenho me dedicado, que é a um coletivo que promove aula de defesa pessoal para LGBTs, que é o que se chama Piranhas Team. Piranhas Team. A gente funciona até aqui perto, aqui na Lapa. Exatamente, na Rua do Buraco. E esse coletivo, essa experiência, a gente já existe há 2 anos, na verdade a gente faz 2 anos agora, em agosto. Ele trouxe percepções muito interessantes. Por exemplo, eu nunca imaginei que para um grupo LGBT fosse aparecer pessoas no armário. Mas apareciam. Jovens que para suas famílias nunca se assumiram, nunca se abriram,
Eles podiam dizer, ah, mãe, estou indo ali para a academia de luta e eu... Não, é verdade, eles não estão mentindo. Eles não estão mentindo, eles estão fazendo isso. Mas era o único espaço em que eles conviviam com outras pessoas que tinham vivências parecidas com as deles. Eu arrisco até a dizer que muitas pessoas que participam desse grupo não têm nem tanto interesse na luta. Elas têm interesse em ter um espaço de sociabilidade, até porque as pessoas saem juntas no final de semana para tomar uma cerveja, vai junto para festa. Então, você cria um espaço que agrega pessoas. E aí, quando surgem eventos como, por exemplo, o evento que teve na época dos protestos contra aquela decisão liminar que admitiu os tratamentos de cura da homossexualidade, esse pessoal que nunca teve relação com militância, que nunca teve interesse nisso, por estar num coletivo que está ligado à causa, fez o quê? Foi em massa para a manifestação. Foi um grupo inteiro, que ainda foi com a camisa do Piranhas, né? Que tem um logo com um negócio de arco-íris, uma espada e tal. Nossa, então deixa eu correr aqui. Essa atividade que a gente faz existe em outros países do mundo. Ali eu coloquei a matéria de um grupo que faz isso há 37 anos, na Holanda, um grupo que promove isso. Agora, o que eu estou dizendo? Por que eu fiz esse gancho? Porque eu entendo que o essencial é a gente conseguir construir espaços que possibilitem o empoderamento dos empregados LGBTs da Petrobras e do sistema Petrobras. Passa para o próximo slide. São outros espaços também que são muito legais, que eu recomendo para todo mundo. A galera do Queimado, que não tem nem um discurso muito estruturado. A última vez que eu fui, eles falavam, olha, a gente aqui é um evento GLS. Eu pensei, meu Deus, estamos nos anos 90, né? Mas o que eles fazem é extremamente espontâneo. Não é algo politicamente muito pensado, mas é algo espontâneo, é uma militância que nasce das atividades dele. E o outro que eu turmo que se você entrar na página dele, está escrito lá. Aqui não é um espaço de militância, muito pelo contrário. Mas se você for ver lá, você vai ver que eles estão, frequenta o dia a dia lá, você vai ver que eles estão ressignificando o que é envelhecer LGBT. É isso que eles fazem isso, há mais de 50 anos. Um clube. Então é super inclusive, eu até me associei esse clube recentemente. Eles saíram da rua do Resende? Não, eles estão aqui do lado do edifício do Senado. Cravo, mangá, jiu-jitsu. É uma arte marcial. Eu já, como o tempo é curtinho, eu já te respondi isso. O que acontece? Eu, antes dessa apresentação, eu decidi dar uma olhada para ver o que redes de empoderamento dentro de empresas, e aí eu descobri que dentro desse manual da ONU para empresas respeitarem a diversidade, um dos itens diz exatamente isso, que as empresas devem estimular a criação de grupos de afinidade LGBTs dentro da empresa. Devem estimular a existência de grupos onde essas pessoas possam se expressar, possam se conhecer, e mais, que possam avaliar as políticas da empresa. Agora, olha só quem faz parte desse fórum. Estão sentindo a falta de alguma coisa? Não faz parte desse fórum. A maior empresa do país não faz parte do fórum que tem compromisso com direitos humanos LGBTs. Gente, quando a logo da IBM. É o arco-íris. A Microsoft. A BP, as concorrentes da indústria do petróleo, a Shell, a Monsanto só nos vendendo coisas saudáveis, a gente se alimentar, né? Enfim, e qual é essa carta de compromissos? São 10 compromissos listados por essas empresas. Não vai dar para, claro, falar sobre tudo, é uma cartilha enorme que minudencia os detalhes de cada um, de como promover cada um desses, mas eu só quero mostrar panoramicamente, porque eu entendo o seguinte: essa carta de 10 compromissos, isso é coisa para a gente encaminhar para o RH da empresa e pedir informações para amanhã de quais desses compromissos a Petrobras está atendendo. Ou seja, a Petrobras tem que se posicionar com relação a isso. Independente dela se filiar ou não a esse fórum,
ela precisa responder se ela está adotando políticas compatíveis com o discurso que ela está dizendo ter. Isso é urgente. E aí fala em comprometimento da presidência dos executivos com a promoção de direitos LGBTs. Eu vou ser sincero com vocês que eu já participei de reunião com um gerente executivo e que na própria reunião eu ouvia comentário LGBTfóbico, mas enfim. Tratar do tema em falas, tornar públicos os compromissos e práticas, eu destaquei alguns. Promover não discriminação, capacitar profissionais no recrutamento, estabelecer benefícios e condições favoráveis a empregados do segmento LGBT, porque hoje a política de benefícios da companhia, ela pressupõe que você vai casar e vai ter filhos. É isso. A política de companhia, se você está fora desse modelo de organização de família, os benefícios não são para você. Pode passar. Promover um ambiente respeitoso, saudável para pessoas LGBT, sensibilizar e educar para o respeito, estimular e apoiar a criação de grupos de afinidade. Esse é um ponto que eu acho que pode, e eu digo, deve, eu não sou dos quadros do sindicato, mas eu acho que essa é uma tarefa que fica mais bem realizada pelo sindicato do que pela própria empresa. Por exemplo, você estava lendo aí, eu estava pensando, por que a gente não faz um sarau aqui, entendeu? Um sarau LGBT, e convida todos os colegas, entendeu? Por que a gente não promove eventos? Existe uma Câmara de Comércio LGBT em São Paulo, que promove às vezes eventos aqui no Rio, que qual é a grande atividade deles? Eles promovem encontros de networking, encontros para profissionais trocarem seus cartões, dizerem onde trabalham, falarem sobre suas experiências profissionais, ou seja, espaços como esses precisam ser construídos. E aí, já terminando, promover o respeito aos direitos LGBTs na comunicação de marketing, promover o respeito no planejamento de produtos e promover ações de desenvolvimento profissional de pessoas LGBTs. Ou seja, criar mecanismos internos que visem o desenvolvimento desses empregados. Tem várias iniciativas que a gente deve urgentemente, pedir informações da empresa do que está sendo cumprido, dentro dessa agenda, do que está sendo atentado, e eu tenho para mim uma desconfiança de que a resposta ficará muito aquém do que a gente gostaria, mas essa é uma demanda que a gente precisa urgentemente encaminhar. E é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e depois eu respondo a perguntas. Meu nome é Alice Pereira, eu sou ex-petroleira, saí da Petrobras em 2016, trabalhei 12 anos, eu sou uma mulher trans, eu não preparei uma apresentação, na verdade botei aí meus quadrinhos, que por coincidência eu fui imprimir eles hoje para uma exposição que eu vou fazer sexta-feira, e estava aqui na minha bolsa, e eu vi que tinha data show e tal, eu deixei para vocês verem, depois vocês procuram a minha página, ou no Facebook ou no Instagram, Pequenas Felicidades Trans, o nome. Então, assim, eu não tenho nada muito preparado, eu ia falar mais da minha experiência dentro, a coisa da Petrobras de ter saído, até alguma coisa que o Moisés e o Alisson já falaram aqui sobre a liberdade que as pessoas cis, hétero têm de ter uma vida assim ali no ambiente de trabalho, e que a gente não tem, e que quem é trans tem menos ainda, porque quem é gay, lésbica ainda pode ficar vivendo no modo stealth, que a gente chama, sei lá, um modo escondido, sem lógico que isso é muito ruim, mas você ainda pode, para se proteger, ficar vivendo. Eu tenho vários amigos na Petrobras e amigos que passam por essa situação, de ter a sua vida pessoal totalmente reservada, de dificilmente ir em eventos e tal por causa disso, mas ao mesmo tempo elas podem estar ali trabalhando
e ter um certo respeito até certo nível e ter a vida delas pessoal paralela. Para uma pessoa trans é impossível, né? A gente sai na rua já está se expondo por existir. Então é bem difícil, bem mais difícil essa nossa vivência, né? E então eu, no início de 2016, eu me separei, eu era casada, e aí eu decidi que eu passei a vida inteira no armário, né, sem ter coragem de tomar a iniciativa de fazer essa transição de gênero, mas eu penso nisso desde que eu tenho até um quadrinho aí, penso nisso desde que eu tinha 9 anos de idade, que eu fiquei sabendo que isso existia, né? Desde 9 anos eu pensei a minha vida inteira em fazer uma transição de gênero. E depois que eu me separei, eu pensei assim, agora já era meu segundo casamento, sabe? E eu vi que não estava querendo começar tudo de novo e que não estava funcionando, eu ficar fingindo ser outra pessoa, e eu decidi que eu faria minha transição de gênero. E aí eu decidi que eu ia sair da Petrobras. Eu pensei assim, cara, eu não vou conseguir trabalhar na Petrobras, né? Eu já tinha um pensamento de sair da Petrobras, de me aposentar antecipadamente, né? Eu trabalhei 12 anos, eu sempre tive um padrão de vida assim, que eu era muito menor do que o salário que eu ganhava e tal, então eu já tinha um planejamento independente de saber se eu ia ter coragem ou não de fazer isso, de passar pela transição. Eu já tinha um planejamento de sair. E aí aquilo tudo que aconteceu na minha vida, eu resolvi que, eu aproveito e já saio também. E aí foi interessante que, sei lá, umas 2 semanas depois de eu ter decidido que eu ia sair para fazer a transição, começou a aparecer os boatos que ia ter o PDB. Então, assim, eu até tinha um planejamento de ficar um ano ou mais um pouco para sair, mas aí como apareceu o PDB, antecipou tudo, né? Durante esse processo, assim, antes do PDB, quando comecei a me revelar para as pessoas mais próximas e tal, eu até me questionei, né, se eu não deveria continuar lá, né, porque também seria uma coisa quase que de militância continuar lá. Só que eu não tinha, sabe? Eu tinha uma questão de identificação mesmo com o trabalho. Eu achava que eu perdia muito do meu tempo ali, coisa de estife. Eu saí da Petrobras devendo quase um mês de estife, mais de semana. Porque eu faço várias outras coisas, eu desenho, eu até publiquei um livro sobre a história do petróleo em quadrinhos, né? Eu também sou musicista, toco em várias bandas, blocos de carnaval, né? Eu achava que eu perdia muito tempo, então eu juntei, assim, se eu amasse mesmo o meu trabalho, mas no fundo eu estava na Petrobras por causa da estabilidade, por causa do salário, então eu chutei o balde, já que é para começar uma vida nova, que seja totalmente, né? E aí hoje o Alisson falou do Prepara-Nem, eu dou aula no Prepara-Nem também, porque assim, eu me sinto uma pessoa privilegiada, que eu não preciso eu sou bem aceita, eu tenho a minha família me aceita, meus amigos, eu consigo sair, tomar uma cerveja, fazer coisas que a maioria das pessoas trans que eu conheço não consegue, elas têm até medo de sair de casa, né? E a questão e assim, hoje uma das questões mais importantes para mim, que eu sempre discuto em palestras, em debates, é a questão da empregabilidade mesmo de pessoas trans, que mulheres trans, mais de 90% estão na prostituição, que é a única opção que elas têm. Eu acho que é uma questão de problematizar isso, né? Porque você tem esse lugar de privilégio com a possibilidade de ser branca, né? Sim, de ter um sim. rosto feminino, essa coisa. Sim, mas tem. quantas travestis trans ainda tem que suportar olhares, né? Por conta da falta de chuchu. Essa questão que o Moisés está falando aqui também é um privilégio que eu tenho, porque eu tenho uma passibilidade que a gente chama, não sei se todo mundo conhece esse termo, que é o termo que pessoas trans usam quando você tem uma facilidade assim. É lógico que as pessoas percebem quando eu começo a falar, quando me aproximo mais,
mas no meu dia a dia na rua, as pessoas não percebem muito que eu sou trans, então isso facilita a minha vida. Eu sofro menos preconceito, né, por conta disso. Mas tem também toda a questão de eu ter outros privilégios também, de ter tido um emprego na Petrobras e ter conseguido juntar um dinheiro e ter hoje um certo conforto na minha vida, né, e que a grande maioria não tem. Né? Então, assim, dentro dessa discussão da representatividade, né, das pessoas começarem a participar, né, da gente conseguir de alguma forma inserir pessoas trans no mercado de trabalho. Então eu comecei, assim, eu tenho tentado pensar em como, né, poder ajudar. Hoje seria dentro desse preparamento, tentando ajudar na preparação dessas pessoas mesmo para um vestibular, alguma coisa assim. É muito interessante que elas são... Eu já dei aula anos atrás e a diferença do interesse delas é impressionante. Elas são muito interessadas em aprender mesmo, sabe? Mas, assim, infelizmente não tem uma base, né? Mas são muito interessadas, perguntam e fazem os exercícios, tentam fazer os exercícios, prestam atenção, sabe? Muito diferente de outras turmas que eu já dei aula na minha vida, né? Falando em representatividade, essa questão, por exemplo, do quadrinho, né? A gente vê muito, outra questão, né, sobre as pessoas trans, a gente vê muito e que faz parte da minha meio que militância hoje em dia. Assim, não sei se eu posso dizer militante exatamente, mas quando me chamam para algum evento, alguma coisa desse tipo, eu procuro discutir isso. O quanto que as pessoas trans são representadas e as vidas das pessoas trans são exploradas por pessoas cis, geralmente homens. Então, você, tanto um ator que faz um papel de uma mulher trans, que para mim é uma coisa muito ofensiva, sabe? Quanto alguém que escreve sobre, toda hora tem alguém querendo falar comigo para ajudar a escrever um livro, que eu estou uma personagem trans no livro, ou estou fazendo uma tese, sabe? E a gente fica sempre como objeto. A gente nunca é o sujeito, a gente nunca se representa, é muito difícil. Aí, nunca chama uma mulher trans para fazer um papel de uma mulher trans num filme, numa peça de teatro. Dizem que não tem atriz, eu conheço várias, sabe? Mas não dão oportunidade, inventam mil desculpas. E aí colocam um homem, que é uma coisa extremamente ofensiva. Se for para colocar alguém, então coloca uma mulher que está mais próxima de uma mulher trans do que uma mulher cis, que está mais próxima de uma mulher trans do que um homem, né? Aí as pessoas continuam alimentando uma imagem estereotipada, que a mulher trans é um homem vestido de mulher. Claro, quando elas vêm num filme, num programa de televisão, qualquer coisa do tipo, elas têm essa visão, essa representação. Então, uma das coisas assim, que me motivou a fazer esse quadrinho foi contar a história de uma... Até foi depois que eu vi aquele filme, Uma Garota Dinamarquesa, que eu nem vi todo, vi até metade, e deu problema no computador, eu acabei não vendo e nem tive vontade de continuar vendo, porque eu não gostei, eu achei, assim, não gostei da forma que é representada e tal, e resolvi começar a contar a minha história, porque eu não conhecia a história de, assim, fora Laerte e tal, que conta alguma coisa também nas tirinhas. Eu resolvi contar a minha história através de quadrinhos para tentar trabalhar mais um pouco isso, né? E hoje eu participo de alguns movimentos, tem o Monarte, que é o Movimento Nacional de Artistas Trans, que a gente busca espaço, não só, quando vai fazer um filme, não só no elenco, mas também na iluminação, no câmera, dá a oportunidade de falar assim, mas não tem uma pessoa com muita experiência, não tem muita experiência, mas se for seu amigo que está começando a aprender a fazer filmagem, você vai chamar ele, sabe? Isso acontece pra caramba, né? Aí no mundo artístico, as pessoas ganham oportunidade assim, elas começam a aprender e se inserir no mercado porque elas
têm relacionamentos, né? E as pessoas trans dificilmente têm isso, né? Então a gente tem começado a exigir isso, a chegar numa peça e fazer um protesto, coisas do tipo, né? Eu acho que muito mais, assim, muita coisa na cabeça. Ele queria perguntar alguma coisa, né? Você falou de vira piada, tipo, novela, homens falando trans, e fica um negócio engraçado, estereotipado, e parece que tá fazendo palhaçada e a gente é um bando de palhaço. Porque LGBT é coisa só pra rir, entendeu? Que não existe luta ali, entendeu? Eu acho isso muito, muito feio. Não, justamente isso, fica essa coisa do que a gente chama de transfake, sabe? Que é uma coisa que, tudo bem, às vezes até mesmo quando tentam fazer uma coisa séria, realmente, muitas vezes é essa coisa de tentar usar humor e tal, de ser bem estereotipado mesmo, isso também se fala, né? Que ridiculariza, a gente é papel de chacota o tempo todo. Mas mesmo nos casos que é um filme que se propõe a ser sério, para as pessoas que estão assistindo ali, elas acham que é sério e tal, e elas ficam com uma imagem muito distorcida. Pra gente que é trans, a gente acha algumas coisas ali, a gente fica com vergonha, sabe? Agora, eu até lembrei de um caso que aconteceu comigo da Petrobras que eu queria contar aqui. Quando eu saí, depois que eu saí no PIDB, uma semana depois, eu como moro aqui no centro, às vezes eu cruzo com as pessoas da Petrobras e tal, eu mandei uma mensagem para um grupo que eu tinha no WhatsApp de amigos mais íntimos e contei sobre a minha situação, porque a partir do momento que eu saí da Petrobras eu passei a viver full time como Alice, e eu fiquei assim, pô, se eu encontrar alguém na rua, a pessoa não vai entender direito, então eu resolvi. E assim, eram pessoas que eu queria continuar convivendo, pretendia continuar convivendo, eu mandei uma mensagem no WhatsApp contando sobre a situação, sobre o que eu estava passando, né? Aí eu falei também, se alguém quiser me adicionar no Facebook e tal, passei o link do meu Facebook, né, pessoal. E aí, uns 2 dias depois, um outro amigo que também trabalha na Petrobras, mas não era desse grupo, mas que também sabia da minha situação, me mandou um print, falou que estava rodando um print da minha conversa, disso que eu passei, para dentro da Petrobras inteira. Várias pessoas ficaram sabendo da minha história de uma forma. E aí quem mandou o print ainda entrou no Facebook, printou também umas fotos minhas, colocou junto, sabe? E rodou isso, tipo, isso foi numa terça-feira que eu mandei, terça-feira à noite que eu mandei essa mensagem para esse grupo. Na quinta, essa mensagem voltou para mim, né, que já tinha rodado por um monte de grupos e voltou para mim. Eu fiquei sabendo que na quarta-feira mesmo, no lugar onde eu trabalhava, né, eu trabalhava aqui no Ventura, todo mundo no andar estava falando, sabe, estava fofocando, algumas pessoas, assim, soube que muitas pessoas fizeram chacota e tal, sabe. Mas assim, na hora, meu sentimento foi de alívio, sabe. Eu achei bom, beleza, todo mundo está sabendo, não preciso mais, não preciso me preocupar se eu cruzar com alguém na rua, ninguém vai fazer uma pergunta indiscreta, já sabendo o que está acontecendo, sabe? Mas depois, aí eu até postei sobre isso no Facebook e depois eu comecei a ficar meio indignada, assim, de terem feito, disso ter sido feito dessa forma, né? Ter sido tipo uma invasão de privacidade, né? E vergonhoso, né? Foi um gerente, a pessoa que espalhou a mensagem era um gerente. Era o único gerente que tinha no grupo, né? Você vai ver como é que são as coisas lá dentro. Perseguição sempre começa por isso. Obrigado. Então a minha fala vai ser sobre a questão das famílias homoafetivas. Então eu vou me reportar a 1985, quando eu cheguei em Macaé, eu acho que como o Alisson morou em Campos,
Eu morei em Macaé por 18 anos e foi para onde eu tinha acabado meu mestrado e tinha entrado em conflito lá com o meu orientador da Petrobras e de castigo eu fui enviado lá a Macaé. Existia um tempo na Petrobras que a gente era castigado por não aceitar o que estava sendo imposto. No meu caso, na época do meu mestrado, foi a questão de não aceitar uma consultoria lá de um determinado geólogo lá da Petrobras e ser depois castigado no final do mestrado com a transferência para Macaé. Isso era uma coisa muito comum, os castigos que a gente tinha. Bom, e você chega em Macaé em 1985, uma cidade pequenininha, que era uma cidade pesqueira, e você, assim, com aquela vivência de Rio de Janeiro, já frequentava as boates no Rio de Janeiro, já ia no Papagaio, já ia para as boates, e de repente cai numa cidade como Macaé, onde era muito difícil encontrar as pessoas assumidas, né? Na época eu também não era assumido, mas eu também não era dentro do armário, eu saía para a noitada, eu saía para as minhas atividades. Enfim, o que acontece nesse período? Eu conheço as pessoas da cidade e começo a me relacionar com as pessoas e vejo que tive a oportunidade de que a minha empregada, na verdade hoje é minha mãe, minha amiga, minha confidente, a pessoa que está sempre comigo, ela me convida para ser padrinho da filha dela que nasceu lá, a Adriana, a primeira criança que apareceu na minha vida nesse momento. Eu fiquei naquela dúvida de ser, eu quero ir embora de Macaé, eu não quero ficar em Macaé. Não tenho interesse de ficar aqui, porque é uma cidade pequena e eu quero voltar para o Rio de Janeiro. Mas aceitei ser padrinho e estava tudo muito bem, até que um dia teve meningite e foi correndo para o Rio de Janeiro para ser atendida. E nessa oportunidade, quando ela se curou, não teve nenhuma sequela, eu vi que eu poderia ter a oportunidade de oferecer uma situação melhor para ela. Então foi a primeira vez que eu propus a minha secretária que eu pegasse a guarda da Adriana, a guarda do Rodrigo e do Eduardo. Então eles tinham 12, 8 e, na verdade, eles já estavam com 4 anos quando teve essa história. E foi a primeira vez. A Petrobras, nessa época, ela não tinha problema nenhum com a relação de guarda. A guarda definitiva, como está no Estatuto do Menor e do Adolescente, ela é igualitária para todas as condições de criação de menores. Então, a adoção, a guarda, a tutela, elas têm o mesmo valor. Mas, devido a diversos problemas nessa questão da própria legislação brasileira, em que você não tem um controle exato de como é que é feita essa guarda, a guarda na Petrobras, ela foi vista com um certo preconceito, porque o que acontecia? Que o petroleiro entrava na Petrobras e geralmente vinha às vezes de uma família mais simples, e tinha sobrinhos, tinha neto, tinha alguém que gostaria de acolher aquele sistema de AMS, nosso assistência médica supletivo. E isso, evidentemente, causou um problema seríssimo na AMS, acabou fazendo com que a empresa ela limitasse, ela tirasse a guarda definitiva, só aceitasse a guarda definitiva em processo de adoção para garantia de direito de filho na empresa. Eu vejo isso hoje, olhando para trás, que eu tive 3 crianças com todos os processos, com todos os direitos relativos à guarda definitiva, como processo de filho. Os últimos 2, que foi o sobrinho do meu ex-caso e o meu mais novinho, que está com 12 anos, eu tive que entrar na justiça para poder garantir esse direito. Então, é um processo que a gente vê que se a legislação fosse cumprida, se as pessoas vissem realmente que a guarda definitiva é um evento em que você, como guardião, tem que ter a guarda efetiva da criança na sua casa, dar o carinho, dar assistência, dar todos os direitos que a criança precisa, a gente não precisaria estar com tantos problemas relacionados a entrar na justiça para garantir esse direito. Bom, esse foi o preâmbulo. Eu queria só fazer a minha fala foi de trazer um resumo histórico da legislação LGBTI até agora, falar um pouco do Estatuto da Família e do Estatuto das Famílias, nesse contexto político que é a discussão do Estatuto da Família dentro do Senado, dentro do Congresso, e falar sobre a adoção por famílias homoafetivas, como é que está a situação hoje, e finalmente sobre a guarda definitiva do Estatuto do Menor e do Adolescente na Petrobras. Pode passar um pouco. Então, eu só queria lembrar, então, 2011, para vocês verem como uma coisa muito recente. Só em 2011, 7 anos atrás,
Supremo Tribunal Federal reconhece como entidade familiar a união estável entre casais do mesmo sexo. Gente, tem 7 anos que a gente é reconhecido como casal. É muito pouco tempo nesse histórico de luta que a gente tem aí no Brasil. Em junho de 2011, o primeiro casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Está muito recente também. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução 175/2013, que impede que cartórios se recusem a celebrar casamento entre pessoas do mesmo sexo em todo o território nacional. Quer dizer, o Supremo Tribunal já havia reconhecido a união estável entre casais do mesmo sexo e os cartórios, pela questão do preconceito, evitavam que isso acontecesse. Se recusavam a aceitar a união estável. Finalmente, em 2013, aparece o projeto de lei 470/2013 do Estatuto das Famílias. Coincidentemente, nesse mesmo ano, tem o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. Vieram 2 correntes, uma conservadora, uma progressista, no sentido de definir o que é família, saindo até do Código Civil para estabelecer um estatuto próprio para a família. Como foi feito o Estatuto do Menor e do Adolescente, que estava no Código Civil, está acontecendo a mesma coisa agora para a definição da família homoafetiva. Em 2017, nós temos a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que aprovou o projeto de lei que altera o Código Civil para reconhecer a união estável e o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gente, ano passado. E que essa discussão ainda está em voga e está tendo votação para o reconhecimento. A discussão está no plenário do Senado Federal. A próxima, por favor. Bom, então o Estatuto da Família e o Estatuto das Famílias. O Estatuto da Família é uma iniciativa do Ronaldo Fonseca, que é do Partido Republicano da Ordem Social. Hoje ele é ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Governo, Michel Temer. E ele é da bancada evangélica. Ele, não vou dizer que é de todo mal, porque tem algumas iniciativas interessantes, como o apoio à microindústria, a planejamento familiar, no sentido de agricultura e alguns projetos interessantes. Mas esse aí já deixa bem claro como é que é a situação dele com relação à união estável de pessoas do mesmo sexo. Então, ele tem aquele velho conceito, que é o conceito de família, os casamentos de uniões estáveis entre homens e mulheres e seus filhos. Nos termos do seu artigo 1º, esta lei institui o Estatuto da Família e dispõe sobre os direitos da família e as diretrizes das políticas públicas voltadas para valorização e apoiamento da entidade familiar, que para ele, no caso, é o casamento entre homem e mulher. Nesse mesmo ano, vocês veem que a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, ela já propõe o Estatuto das Famílias, que é o projeto de lei 470/2013. Hoje vocês podem encontrar, eu coloquei inclusive lá no Facebook do nosso GT de diversidades, essa consulta pública onde vocês podem votar sobre a aprovação do Estatuto das Famílias dentro do Senado Federal. Pode passar. Bom, então, a adoção por famílias homoafetivas hoje, nós temos muitos países no mundo em que isso é possível integralmente. África do Sul, Israel, Uruguai, Alemanha, Holanda, Suécia, Inglaterra e Espanha. Nós não temos a adoção ainda legalizada no Brasil. A primeira adoção de criança aqui no Brasil foi em 2005, por um casal chamado Vasco Pedro da Gama e Júnior de Carvalho, que adotaram a menina Teodora. Então, é o primeiro caso de relato de adoção efetiva por um casal do mesmo sexo aqui no Brasil. Em abril de 2010, teve a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça, ela negou o recurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a decisão que permitiu a adoção de 2 crianças por um casal de mulheres. Quer dizer, em 2010 você ainda tinha essa dificuldade de ter esse reconhecimento pela Justiça. Foi uma vitória nessa época, né? Em 2015, o Supremo Tribunal Federal negou o pedido do Ministério Público do Paraná para anular a adoção de uma criança com menos de 12 anos por um casal do mesmo sexo, sob a alegação de que eles não teriam uma união estável. A ação foi determinante para criar jurisprudência permitindo a adoção por homossexuais em território nacional. Atualmente, a adoção por casais homossexuais não é proibida, tampouco regulamentada por leis. Então, nós estamos na batalha ainda dessa questão de regulamentar a adoção. Bom, então aí temos vários exemplos que nós temos hoje na
matérias de revista, de jornais, sobre as famílias que já fizeram suas adoções de crianças. E a gente tem que enfatizar que não se pode perder de vista que tanto homossexuais quanto heterossexuais podem ter condutas que agridam a formação moral e psicológica do menor. Eu tive um caso dentro dos meus filhos que essas crianças chegaram a mim de forma natural. Na verdade, eu não fui atrás de ter a guarda dessas crianças. Elas chegaram naturalmente a mim, talvez até por conta dessa afinidade mesmo que eu tinha por crianças. E em uma das famílias, no meio do processo que eu estava de guarda da criança, a mãe se rebelou da história, ela achou que de repente não poderia ter essa minha ligação com a criança, e chegou até a me levar para a justiça, para a polícia mesmo, como se fosse um sequestrador de menores. Isso eu vivi de uma forma muito intensa, é muito sofrido para mim pensar nessa época, que depois a questão, toda a família em torno dela, inclusive os pais, inclusive o ex-marido, e me apoiaram, e foi definitivo, foi realmente importante esse apoio deles para a questão ser decidida a meu favor. Então, essa é uma coisa que eu guardo com muita, digamos assim, com muita dor, porque foi um processo bastante desgastante e complicado de viver. Isso foi mais ou menos em 96, 2002, mais ou menos, por aí, ano 2000. Enfim, só quero chamar a atenção agora também uma frase da Daniele, que é uma das principais advogadas de direitos de famílias homoafetivas do Brasil, que diz que toda criança tem o direito a participar de um núcleo familiar. A recusa à adoção de crianças e adolescentes por homossexuais deve estar fundamentada em motivos reais e não em meras suposições. Óbvio que tem que ser desse jeito. Negar a possibilidade de adoção entre pares homossexuais é sublinhar o preconceito velado para com os diferentes. Isso é uma coisa óbvia, mas que precisa ser repetida, precisa ser divulgada, para que a gente consiga ter esse direito assegurado. A próxima, por favor. Bom, e agora com relação à guarda definitiva do Estatuto do Menor e do Adolescente na Petrobras. Bom, a norma Petrobras hoje discrimina esse menor da guarda definitiva, porque não considera como direito de filho. Para a gente obter esse direito, da criança ter os direitos assegurados, você tem que ir ao Ministério Público, que por sua vez manda uma carta para a Petrobras e obriga a empresa a ter um tratamento de filho para todos os direitos que eles têm. Que seria o quê? Benefício educacional e assistência médica supletiva. Eu, ainda achando pouco o Ministério Público, eu entrei na Justiça do Trabalho para assegurar esse direito do meu último filho, para que, na verdade, eu tivesse não só uma carta do Ministério Público, mas uma jurisprudência relacionada ao reconhecimento efetivo do direito de filho para o meu menor. Enfim, agora vou falar sobre as amenidades, né? Porque eu considero que eu não sou um ativista, mas eu tive muito ativo nessa questão de garantir os direitos dessas crianças que estavam comigo. Volta o slide anterior. Essa questão da guarda definitiva, qual é o entendimento da Petrobras? A guarda definitiva, se você vou ler para você, na verdade ela é a posse do menor por seus responsáveis legais. Você não perde o elo parental. Um exemplo, todos os meus filhos têm seus nomes originais. A guarda definitiva é você. Vou explicar melhor, depende do foco que você tem. Na minha postura, eu nunca quis separar definitivamente as crianças de suas famílias originais. Eu sempre achei, por experiência, não é você ser responsável, ter na sua casa a criança com todos os direitos que você tem que dar para ela. Você tem que ter assistência material, assistência financeira, assistência afetiva e, evidentemente, você tem preponderância sobre o direito dos pais. Eu, como guardião legal, eu estou acima dos direitos dos pais, porque eu tenho a guarda definitiva da criança. Agora, uma coisa minha, eu sempre gostei de levar os meus filhos para fazerem contato com seus pais.
Eu sempre achei importante, porque hoje, quando eu verifico os mais velhos, até o mais novo, é importantíssimo saber a sua origem, saber de onde você veio, saber qual é a sua verdadeira história e até ouvir as versões das duas partes. Eu sempre achei que tinha que ser transparente com relação a isso. Então, a adoção é linda, maravilhosa, mas eu não quero meus filhos chamados Bogado Duarte. Então, o encaminhamento que você faria com o Petrobras seria que o critério de adoção da companhia, né, a POLI, seja estendido para a guarda definitiva. Como era anteriormente, a guarda definitiva era um processo, como está no Estatuto do Menor do Adolescente, reconhecido da mesma forma na Petrobras. Por conta do desvio que eu contei, que muitos petroleiros pegavam a guarda definitiva de pessoas, mas não efetivavam essa guarda. Por exemplo, você entra na Petrobras e tem sobrinhos de pobres ou com problemas, né, financeiros e tal. Então você pegava a guarda, essas crianças não vinham morar com você, mas você usufruía dos direitos. Essa foi a motivação da Petrobras. Não, aí é uma coisa genérica. Genérica. Você já era aberto. É aberto. Faz isso. Não, porque eu não falo. Isso é prática ética. Sim, mas lá na Petrobras eu não podia nem colocar meus pais como dependentes. Você sabe? Não, inclusive. Quando você fala em guarda definitiva, um cara pega uma guarda definitiva de um sobrinho que mora lá em Piricaçu, no interior de Minas, e nem vive com ele e recebe as benesses do benefício da Petrobras. Não, completamente errado. O que eu defendo é que a gente teria que ter o efetivo direito de quem está fazendo a coisa certa. Então, eu tive essas crianças. Sim, então, por que eu fui eliminado de um processo quando, na verdade, eu tinha a guarda efetiva dos meus menores? Então, é aquela coisa de você partir para uma situação por conta do erro dos outros. Então, quem está certo, quem está cumprindo o que a legislação fala, e o que está coberto pelo Estatuto do Menor, não vale nada para a Petrobras. Eu sempre tive todas as provas, porque, teoricamente, um assistente social vai na sua casa e verifica se as condições do menor estão de acordo com ele, com a condição de pedido. E isso nem é mais feito. Imagine um assistente social hoje em dia verificar uma situação dessa. É uma coisa rara. A Petrobras resolveu fazer uma coisa mais genérica, cortou o direito do menor sob guarda. Agora você precisa ter menor sob guarda definitiva em processo de adoção. Menor sob guarda definitiva com a minha filosofia que eu estou expondo aqui, de manter contato com as famílias, é uma coisa que a Petrobras não dá essa possibilidade. Isso ocorre em outros países, no exterior é muito comum ter essa guarda. Você acha que você vai ter jurisprudência? Olha, eu já criei jurisprudência na Justiça do Trabalho com o meu menor, com o Rian. Eu já criei jurisprudência com isso. Eu não fiquei só no Ministério Público, eu fui para a Justiça do Trabalho para reconhecer a jurisprudência. Então eu já tenho, em primeira instância, eu acho que a Petrobras perdeu porque ela é tão desligada que o advogado nem compareceu quando foi chamado para... tipicamente um descaso com relação à questão da criança. Entende? Então, eu já ganhei a jurisprudência nesse caso por conta do não comparecimento do advogado da Petrobras na audiência. Sim, bom, então, a questão de hoje no colégio, o Rian está aí no meio, né, o mais novo de 12 anos. Todos esses são seus filhos? Não, você veja bem, vou contar só rapidamente essa historinha aí. O Rian, por conta dessa questão de guarda, ele teve um dia dos pais, lá, dia da família, que ele tinha que desenhar as famílias. E ele ficou na maior dúvida com relação a quem era a família dele, porque ele tem contato com a família original. Nas férias eu levo ele em Macaé, ele tem contato com o pai, com a mãe, com a irmã, e então ele tem contato com as duas famílias. Então ele começou a desenhar a família e falou comigo: "Opa, você é minha família?" Eu notei que ele estava com essa dificuldade. Então o que nós fizemos? Eu pedi para todos os meus filhos, aquele lá de cima é o Bigu, o lado da direita com a ex-esposa dele, à esquerda sou eu e a minha comadre Celina, embaixo é a minha netinha com a filha, com a mãe dela, que é um relacionamento extraconjugal com o filho, e tenho a minha filha aqui embaixo com o meu genro,
E aqui o meu filho mais velho atualmente, que é o DJ Jamanta, esse aqui da direita da base, ele é DJ lá em Macaé. Então, nós fizemos esse cartaz, e a família original do Rian é aquela logo acima desse último casal. Então, nós fizemos esse cartaz com a frase: somos todos uma família. Porque, na verdade, somos todos uma família. Temos nomes diferentes, temos origens diferentes. Um é mais índio, o outro é mais negro, um é mais branca, enfim, mas somos todos uma mesma família. Dia dos Pais e das Mães, é impressionante, eu recebo cumprimento no Dia dos Pais e no Dia das Mães, obviamente, né? E a gente sai cumprimentando a mãe de todo mundo, a mãe dos três, a mãe dos... Enfim, é aquela questão que, na minha concepção, é a questão de você estar junto das famílias originais para que essas crianças cresçam sadiamente. É importante ter um contato da família original. Por mais que você vê a questão financeira, educacional, é importante que aquela criança tenha a ligação com a sua origem. Enfim, eu estou querendo colocar que foi o meu ponto de vista, foi a minha vivência com relação a essa questão aí da família. Eu não sou petroleiro, né? Eu sou pesquisador, eu sou psicólogo, eu sou um pesquisador que vem trazendo a problemática sobre a questão dos movimentos sociais, então eu não poderia estar falando, deixando de falar sobre os movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles são de suma importância para nós que somos LGBTs, porque nós estamos aqui hoje podendo falar disso por causa deles. Eu vou explicar um pouco porquê. Esse movimento social, hoje, ele já não é mais igual ao movimento histórico. Esse movimento, a partir dos anos 2000, ele aglutina outros movimentos, então os setoriais partidários, os grupos LGBTs religiosos, os grupos coletivos e os grupos empresariais que têm LGBT, como o IBM, né? Agora, na tentativa de conquistar dentro da Petrobras, esses também a gente pode chamar que parcelas desse grande movimento LGBT. Então, o movimento LGBT é esse movimento que se congrega com todos os meandros de outros movimentos. Sendo que o movimento histórico é esse movimento que nos traz a nossa história. Se a gente não se ater, se a gente não virar para trás e ver como foi a nossa história, a gente acaba não conquistando uma cidadania que nos é de direito. Quando a gente fala de cidadania, a gente está falando um pouco desse Estado de Direito que é o nosso. Então, tudo nosso é envolto às questões de direito, né? Então, se a gente não consegue leis que nos favoreça nos nossos direitos de patrimônio, de casamento, de existência, a gente recorre a quem? Ao STF, a gente recorre às instâncias maiores do judiciário. Por isso, estados de direito. A gente constrói leis, a gente constrói diretrizes, a gente constrói formas da gente poder legitimar a nossa cidadania dentro desse estado de direito. Então, hoje, nós, como LGBT, nós não somos considerados ainda pessoas como cidadãos de direito. Por quê? Porque ainda não temos nenhuma lei que nos fomente, que nos traga e que nos mostre que realmente há um reconhecimento de cidadania dentro do nosso Estado de Direito, infelizmente. Mas nós temos várias instâncias de movimentos que se colocam à posição de conquistar isso, independente da sua concretização desse Estado de Direito, que é a forma da construção da cidadania. Então, a nossa cidadania, ela é todos os dias. Nós temos que imposição, é como se a gente tivesse que impor dentro da nossa sociedade a nossa existência, né? Nos diretórios acadêmicos, nos diretórios partidários, nas religiões.
inclusive nas empresas. Então eu vou trazer um pouquinho da experiência nossa do Conselho, né? Na década de 90, o Conselho ele foi procurado para dar conta de alguns grupos de psicologia e grupos de psicólogos que atuavam com a, entre aspas, cura gay. Né? Naquela época ainda era muito incipiente se falar de não cura gay, porque a própria homossexualidade saía do rol das psicopatologias e das patologias, então ainda era muito incipiente se falar sobre isso no Brasil, não lá fora. Então, o Conselho Federal ele foi procurado pelo movimento social para poder reconhecer, pedir esse reconhecimento dessa cidadania. Espera aí. Como que uma instância maior, que é a OMS, diz que a homossexualidade não é doença, né? E se a gente for ver lá na história da construção da homossexualidade, a gente vai ver que a homossexualidade, tanto quanto a heterossexualidade, também foi uma construção social. E que a heterossexualidade, pelos pilares da moral e dos bons costumes, construiu formas de opressão com dos mitos da procriação da espécie. E ele pega isso, constrói, claro que não é assim como eu estou falando, né? Tem toda uma problemática, toda uma complexidade social para essa construção. Até que os nossos mecanismos são todos construídos à base disso. E aí a gente sofre com todas as opressões que nós vemos. As mulheres sofrem com as opressões através desses pilares, nós LGBTs sofremos através desses pilares, e até os negros vão sofrer também, porque a religião afro-brasileira vai ser desconsiderada em cima dessa moral e dos bons costumes, e assim vai. Então o Conselho ele é procurado, e aí o Conselho Federal ele constitui um grupo de trabalho para trabalhar essa demanda. E constrói, estrutura, cria uma resolução 0199 que proíbe todos os profissionais de psicologia que atuem vendo a homossexualidade como uma doença. Na época, essa resolução foi uma grande controvérsia, porque se dizia que estava muito ligada à autonomia do psicólogo. E essas denominações de psicólogos que já estavam trabalhando com essa reversão da sexualidade, né, eles também começaram a formar os grupos de psicólogos, hoje que a gente reconhece como os psicólogos cristãos. Fique-se bem claro de que o Conselho Federal ele não reconhece nenhuma vertente religiosa que seja ligada à psicologia, porque a psicologia ela é uma ciência. E de 99 para cá, essa resolução ela é a todo momento uma tentativa de derrubá-la, uma tentativa de tirá-la de cena. E essa resolução ela vai ser importante não só para o psicólogo, porque ele vai normatizar, ele vai mostrar a esse psicólogo qual é a questão dele ética no seu trabalho de psicologia, mas também ele servirá para outras instâncias, como por exemplo os juízes na hora de adoção dos pais homoafetivos. Então, muitos juízes, quando iam fazer as suas petições, as suas decisões judiciais, eles tinham como base essa resolução 0199. Então, era lógico que os psicólogos cristãos, entre aspas, né, que se diziam cristãos, que eram contra essa proposta que a homossexualidade ela é vista como uma orientação sexual tão natural quanto a heterossexualidade, eles viam isso como algo que era contra a religião deles. E continuaram tentando derrubar essa resolução. E quando essa resolução fez 10 anos,
a gente já tinha boa experiência em relação a essa resolução, os conselhos, os sistemas conselhos, eles constroem cada um GT para trabalhar essa resolução e ver o que tinha trazido de benefício para a sociedade, o que tinha proporcionado de transformação dentro da sociedade essa resolução para os psicólogos e também para a sociedade, né? E foram ver que ela criou grandes vertentes, grandes transformações, até mesmo no próprio olhar diante dos homossexuais, dentro das suas perspectivas normatizantes e de patologia. Hoje nós temos uma outra resolução, que eu fiz parte também, que eu construí essa resolução, que é a resolução 0118, no qual a gente acredita que as identidades trans são tão saudáveis, estão na construção de sua possibilidade de estar no mundo, assim como a cisgeneridade. Isso, de alguma forma, também trouxe grandes controvérsias dentro da psicologia, pela vertente desses psicólogos que se denominam cristãos, porque eles veem a homossexualidade e a transexualidade como uma única coisa. Eles não fazem essa diferença, né? O que é homossexual, e dentro da homossexualidade tem as suas subculturas, tem suas culturas, né? A lésbica, o gay, e dentro das identidades de gênero tem as transexuais, as travestis, os homens trans, e eles têm essa vertente, porque a própria vertente da religião os permite, os impõe a olhar o outro pelo próprio prisma daqueles dois pilares que eu falei, da moral e dos bons costumes, e também da vertente da procriação das espécies, né? Eu, como produtor de saber, que sou um pesquisador, e quando a gente fala de saber, a gente está falando também de poder, porque a gente aqui, nós somos privilegiados de estar aqui também produzindo saber. O que nos importa, eu acho que o que faz a gente pensar nessas produções, o que diferencia dessas produções das demais, é que, será que essas produções de conhecimento são produções regulatórias ou emancipatórias? E dentro do Conselho nós temos criado essa cultura da emancipação. Emancipação, quando a gente fala de autonomia. Dar ao outro autonomia, não dar, mas proporcionar ao outro autonomia. E escutando as falas de cada um, né, aqui dentro, a gente tem que pensar quais são as ações de emancipação que são proporcionadas dentro da própria Petrobras. Se não existe nenhum modo das pessoas poderem ser quem elas são, essas pessoas estão dentro de um conhecimento regulador. Elas estão sendo reguladas a ser como a sociedade quer que elas sejam. E é natural que os adoecimentos surjam. Por quê? Se eu não posso ser no meu ambiente de trabalho como eu gostaria de ser reconhecido ou reconhecida, é lógico que isso, de alguma forma, vai trazer um adoecimento. Por isso, nós temos muitos gays que entram em processo de depressão, que entram em processo, até mesmo na nossa comunidade LGBT, é um índice de suicídio enorme. E aí, nós temos que pensar o que a sociedade também, o que nós, como movimentos sociais, empresas, né, como setoriais partidários, como os grupos religiosos LGBTs, que também trabalham com esse sentido da emancipação, que é um dos pilares que vem lá do movimento histórico, né? Porque o primeiro grupo era chamado Grupo Homossexual pela Emancipação, né? Emancipação homossexual, né? Então, em que momento esses porque hoje a gente escutou muitos vereadores, né, pessoas que estão se candidatando a falar, a se empoderar, a trazer empoderamento, mas até que ponto nós podemos também
nos empoderar nos lugares onde a gente está. Até que ponto que nós temos que nos preocupar até mesmo com as nossas seguranças de poder sair do trabalho. Né? Como ela que recebeu um assédio pelo Facebook, porque isso é crime. O que fizeram com ela é crime. É um dos mecanismos do patriarcado e do machismo. Impor que o homem continue sendo a figura masculina do homem, branco, heterossexual, cis e cristão, continue no topo da pirâmide das desigualdades. E ele vai reivindicar isso. A Petrobras, ela é uma empresa que, infelizmente, ela representa esse topo dessa pirâmide. E cabe a nós, que estamos lá embaixo, apontar para ele e dizer, olha, está na hora de você descer essa pirâmide. Porque nós existimos. Você está aí porque nós seguramos a pirâmide. Porque a partir do momento que a gente parar de segurar a pirâmide, esse treco cai. Então, saia do seu trono e veja que tem outras diferenças entre você e eu, e que essa diferença faz parte dessa igualdade, que é lutar por igualdade de direito. Então, obrigado. Eu imprimi todos os comentários do portal da Petrobras quando eles lançaram a matéria, né? No dia 28 eu imprimi, eles lançaram a matéria dia 25 ou dia 24. Gente, 137 páginas de comentário. Isso eu imprimi dia 28. Hoje, dia 3, tem mais comentários. Desses comentários, eu ia, gente, eu juro que eu ia fazer isso. Eu ia, tá vendo aqui, ó, tem alguns abóbora e tem alguns verde. Pouquinho verde. Verde é favorável e abóbora é desfavorável. Eu ia ler isso tudo. Eu não tive saúde, porque é tão violento o que escrevem aqui. Eu não sei como é que o moderador deixou passar, mas eu acho que foi ótimo deixarem passar algumas coisas, porque a gente tem dados até para trabalhar. E aí teve uma colega da responsabilidade social que ela falou assim, ó, eu vou ler o comentário dela, mas não vou citar o nome por uma questão óbvia, né, gente? Ela fala assim: li boa parte dos 401 comentários, isso dia 27, 401 comentários registrados até agora. Não me causou surpresa alguma constatar que desse montante, 22 autores foram responsáveis por mais de 100 mensagens que desaprovam a iniciativa da empresa, não entendem o motivo da campanha, pleiteiam de orgulho hétero, demonstrando ironia ou carência. Houve também quem reclamasse de comentários recusados. Desses 22 autores, 19 eram homens brancos e 2 negros. Penso que esses comentários são um material riquíssimo para o RH, responsabilidade social e comunicação trabalhar em novas ações afirmativas de transformação cultural da Petrobras. Afinal, nos comprometemos a proteger direitos humanos e tudo que acontece aqui dentro ajuda a mover a vida lá fora. É aí que a gente entra. Isso aqui é um material riquíssimo, gente. Isso aqui é RS... Aqui quem é ela? Eu não posso falar quem é. Gente, isso... É só ler os 401 comentários. Sim, não, mas agora já tem mais de 700, assim. Por exemplo, eu vou falar daqui do nosso encontro. Teve um cara que entrou no Facebook do Sintipetro. Adorei que o moderador do Sintipetro falou. O moderador do Sintipetro, ele falou assim: eu gostaria de saber o que tem a ver o debate LGBT com o petróleo ou com a indústria de petróleo. Então, senhor, espero que você esteja vendo pela TV, saiba que todos nós, trabalhadores LGBT, por conta desse tipo de ataques e opressões, sofremos psicologicamente, diariamente, por conta de ambientes assim, que estigmatizam o nosso trabalho e nos invisibilizam, nos fazem, que é coisa pior, que eu acho que isso, aquela questão que a gente chama de desautorizar a fala. Ou seja, sabe aquela coisa que você tem uma fala numa reunião e fica aquela mudez? Porque como se,
é um homossexual ou é uma mulher que está falando. Ou seja, é uma desautorização da nossa forma de se expressar. E desqualificar, né? É uma desqualificação da fala. Então é isso. Por isso a importância, sim, do Sintipetro abrir e assim, eu lamento, mas assim, não sei se é diretoria, mas que bom que nós temos um GT, né, de opressão e diversidade dentro do Sintipetro. Sim, iniciativa da última gestão, que nós tivemos muita dificuldade de tocar por razões LGBTfóbicas, da própria organização sindical, né? Porque na época que eu era diretor, eu não tinha liberação. E isso é uma pauta que ela é extremamente necessária, porque você tem que se debruçar sobre novo. E surpreenda-se, eu estou no movimento LGBT há 4 anos. Porque me foi dada essa responsabilidade, me foi confiada essa responsabilidade para tocar a pauta LGBT no Sintipetro, e eu, apesar de ser gay, eu não tinha elementos e subsídios para fazer a discussão. Até pouco tempo eu não sabia o que era trans, eu não sabia a diferença entre trans e travesti. E eu precisei me debruçar sobre isso, onde aparece o NEP, onde eu conheço o Alexandre e o Murilo e todos os outros companheiros, para poder fazer esse debate, para poder ter propriedade para fazer o debate de dentro para fora e de fora para dentro. E aí, quando eu me descubro, porque assim, houve alguns momentos, muitas pessoas falavam, eu não sou militante, inclusive a Alice, nós LGBT já nascemos militando, gente. A gente já nasce, como que fala, não é agredindo, subvertendo o padrão heteronormativo branco, cisgênero, cristão. E aí um dado, mas só para eu encerrar, muito importante disso aqui, em alguns momentos, gente, eu não aguentei. Eu fazia comentários que estavam sendo reprovados, porque eu falava, cara, sai do armário. E, claro, o mediador reprovava o meu comentário. O que eu fazia? Diante dessa possibilidade, eu mandava comentário para o correio do companheiro, do colega de trabalho. Mandava, porque eu sou abusado. Muitos me responderam, sabe com o que, gente? Com textos bíblicos. Eles são cristãos. E isso tem tudo a ver com a minha pesquisa da dissertação de mestrado, do retrocesso da laicidade do Estado e de como nós estamos vulneráveis. Nós, LGBT, suponho, e a população negra de terreiro, suponho, somos os grupos mais vulneráveis diante do que está acontecendo no Brasil. Para quem ainda não viu, veja o conto da Aya, The Handmaid's Tale, passa no Paramount. E eu vejo no pirata também, porque eu não tenho TV a cabo. Aliás, eu nem tenho televisão em casa, eu vejo no computador. Gente, essa série é futurista, mas é o que está acontecendo no Brasil. Um Estado confessional. É o que a gente está vivendo. E isso coloca em risco cada vez mais as nossas vidas. Qualquer coisa que seja colocado na internet e que traga o fomento do direito, né, acho que a gente ainda está lá desde do início mesmo, a gente está lutando por existência, de existir nesse mundo, né? Os heterossexuais, eles não são os nossos inimigos. O que a cisgeneridade não é os inimigos das trans. A questão é o que os héteros, o que foi pego da heterossexualidade transformado num sistema de opressão, né? Aí se transforma um sistema heteronormativo no qual a heterossexualidade fica como um modelo para todas as outras questões da diversidade, né? Então, o homossexual ele tem que ser igual ao heterossexual, ele tem que se comportar, tem que se vestir. E aí a heteronormatividade é que vai causar toda essa opressão que a gente sofre hoje em dia. Então, essas pessoas que se colocam dessa forma, elas são heteronormativas. E a heteronormatividade, ela causa muitos transtornos à sociedade. Nós temos que sair mesmo desse sistema que diz pra gente que tem que ser assim, os prédios têm que ser de baixo para cima, e que tem que botar roupa masculina, e que mulher tem que ser mulher, homem tem que ser homem, porque ele tolhe a gente na nossa liberdade, na nossa emancipação de vida. E se a gente não tem liberdade, a gente não vive. Quem vive sem liberdade? Eu agradeço a presença de todos e todas. Era importante a gente fazer uma selfie, uma foto, um registro. A Petrobras que eu quero, a Petrobras sem LGBTfobia. Isso. Uhul! Solidariedade. Uhul! Diversidade. Respeito. Felicidade. Amor. Amor. Família. Igualdade.
Família sem LGBTfobia. Casamento, né? Pelo amor de Deus. Uhul.